Olá! Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 vai nos dizer assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Este é um texto bastante conhecido, que vai contar a história de uma família e nos traz diversas lições através da vida de Noemi e também da vida de Ruth. Mas eu quero tocar em poucas coisas que me chamou a atenção esses dias nesse texto. O texto vai dizer que um homem chamado Elimeleque, ele morava em Belém de Judá e chega um momento de fome sobre aquela terra. Chega uma crise naquele lugar. De antemão, creio que muitos já conhecem essa tradução, mas o nome Belém, ele significa casa do pão. Então, Belém era o lugar onde eles moravam, Belém era o lugar onde eles eram alimentados, Belém era a representação do ambiente do povo de Deus, Belém ali era o local em que eles adoravam ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. E a crise chegou, como a crise chega sobre a vida de qualquer um. Independente que você sirva a Deus, independente que você seja bom, que na verdade a palavra vai nos dizer que bom é Deus, né? Mas mesmo que você tenha uma vida zelosa, mesmo que você tenha boas atitudes, mesmo que você sirva a Deus, mesmo que esse Deus todo-poderoso está sobre você, dias de crise, de lutas, de dificuldades virão. O coronavírus veio para todo mundo, para toda classe, para toda tribo, para toda nação. Ninguém escapou, ninguém fugiu. Então a primeira coisa, ter Deus na vida não significa que as dificuldades não virão, virão. Mas nós temos que aprender que nós não devemos sair da fonte, do lugar que nos alimenta, do lugar que nos edifica, do lugar que nos sustenta. Aquele homem, na verdade, ele não estava passando fome. Eu vou lhe mostrar que a Bíblia nos prova isso. Ele apenas estava no lugar onde a fome estava chegando. E claro que poderia ser que lá na frente ele passasse fome em algum momento. Mas a fome ainda não tinha chegado na porta dele. Vamos entender já já sobre isso. Aí o texto vai dizer que ele pega e sai peregrinando. Ele pega sua esposa Noemi, ele pega seus 2 filhos e sai peregrinando a Moabe. Moabe já era um lugar de idolatria. Moabe era a terra que o povo de Deus não habitava. Moabe oferecia coisas que fugiam dos princípios, aleluia, do povo de Belém. Mas ele saiu a peregrinar. Se o texto diz que ele saiu a peregrinar, ele não saiu com a intenção de morar. Ele não saiu intencionado a ficar lá. Ele foi sondar, ele foi ver, ele foi percorrer, ele foi conferir de perto, ele foi ver se lá era mais propício, era mais adequado. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, muitas vezes nós estamos sendo alimentados e nutridos na posição certa, mas porque vem uma dificuldade, porque vem uma coisinha que está me incomodando, eu já começo a querer dar uma peregrinada, uma sondada. Se distante dali não é melhor para mim. Cuidado, muito cuidado. Porque tudo começa numa peregrinação, tudo começa numa simples curiosidade. E às vezes entramos em abismos enormes. Ali eles vão. E chegando lá, eles veem pão. Eles veem que o lugar não está em crise.
que tá tudo muito bom, muito bonito, porque as coisas às vezes que são para nossa destruição parecem boas e agradáveis. Mas aí eles resolvem ficar de morada naquele lugar. O texto vai dizer que passado um período, este homem, Elimeleque, ele morre. Não é demonstrado o porquê. Não fica explícito na palavra o porquê que ele morreu, mas ele morreu. Ele morreu. E o texto vai dizer que Noemi e seus filhos permanecem em Moabe. E os seus filhos conhecem moabitas, mulheres daquela região, coisa que o povo de Deus não deveria. Não deveria se casar com pessoas que não fossem da sua linhagem, da sua terra. E eles se casam com aquelas mulheres. Mas o texto vai dizer que depois de algum tempo, passado 10 anos, os filhos de Noemi morrem. Querido, um dia a conta chega. Quando a gente deixa a casa do pão e a gente sai em peregrinação a Moabe, quando a gente deixa a presença de Deus, deixa de estar aos pés daquele que verdadeiramente tem alimento para a nossa vida e corre para o mundo, um dia a conta chega. Aqueles homens morrem. Aquela mulher agora está sozinha, com 2 noras, em um tempo que não existia aposentadoria, em um tempo em que as mulheres não trabalhavam. Aquela mulher está desamparada. Aquela mulher está num caos total. E ela muito se amargura por isso. E ela muito se entristece e sofre por isso. Só que ela ouve falar que lá em Belém, onde tinha havido, onde houve crise há 10 anos, estava agora em tempo bom. Estava tendo pão de sobra. Aí ela vira e diz: Belém agora tem pão. Vamos voltar a Belém. E ela decide voltar para sua terra. Neste caminho, o texto vai dizer, tem gente que quando vai falar sobre essa palavra, diz assim: órfã ela não quis, órfã deixou a nora, a sogra, e Ruth foi a boazinha que acompanhou a sogra. Não é bem isso. O texto vai dizer que as 3 arrumaram sacola e decidiram voltar. Órfã decidiu também. Orfa estava no propósito do coração de ir junto com Noemi também. E o texto vai dizer que estiveram indo elas no caminho. Olha, a palavra de Deus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que segue a Jesus, ele adentra este caminho. Ele está percorrendo esta jornada para o céu. Mas neste caminho vão haver muitas situações. Neste caminho vão haver muitas propostas. Então a questão não é ter decidido ir pelo caminho. A questão é você se manter nele. Porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa de glória. Orfa, ela decidiu ir pelo caminho, junto com Ruth, junto com Noemi. Mas olha o que aconteceu. O texto vai dizer que em um dado momento nesse percurso da viagem, Noemi para e diz: não, vocês 2 voltem para a terra de vocês, fiquem na terra de vocês, porque vocês não vão ser beneficiados em estar indo comigo, eu não posso permitir isso, voltem. Gente, confere o texto. O texto vai dizer isso e vai dizer que elas choram abundantemente, mas que prosseguem o caminho. Orfa continuou decidindo: não, mas eu vou com você. Junto com Ruth e com Noemi. Mas pela segunda vez, agora preste atenção nisso aqui. Pela segunda vez, Noemi, ela para o percurso e diz: olha, não dá. Eu tô velha. Eu perdi meu marido. Provavelmente eu não vou casar de novo. Mesmo se eu casar, eu não sei se eu terei filhos. E mesmo que eu venha ter, daqui que esses filhos cresçam, vocês
não mais terão idade, não alcançarão para poder casar com eles. Vocês estão indo comigo para quê? Vocês vão frustrar o futuro de vocês. O que é isso aqui? Noemi começa a demonstrar o seu sofrimento. Noemi começa a mostrar a sua frustração na caminhada. Noemi começa a mostrar as suas dores. Noemi começa a fazer aquelas jovens entenderem, jovens viúvas, que poderiam ter o seu futuro arruinado. Sabe o que é isso? Tem gente que está no caminho. Tem gente que quer seguir a Jesus. Tem gente que está motivado àquilo. Mas às vezes, que já conhece esse caminho, mas que está passando luta, mas que se frustrou com alguma coisa, talvez com atitudes ruins que a própria pessoa tomou, começa a pegar o seu discurso, sabe? Começa a ficar colocando o seu discurso na frente daqueles que estão na caminhada, e muitos, infelizmente, ao invés de focar no alvo, que é eu quero pão, eu vou para Belém, volta a olhar lá para trás e regride do caminho. Não tire o foco do alvo. Não saia do alvo. Infelizmente, órfã, naquele momento, ela foi seduzida. Naquele momento, ela temeu as dificuldades. Naquele momento, ela olhou mais para a vida de Noemi e os resultados de Noemi do que o que esperava ela em Belém. Pare de olhar para o resultado dos outros. Pare de comparar sua vida com as dos outros. Olhe para Belém. Olhe para Cristo. Siga seu alvo. Orfa volta. Ruth prossegue com a sua sogra, como nós conhecemos a história. Aleluia. Mas, queridos, aonde é que diz, irmã, que eles não passaram fome? Aonde é que diz que eles não estavam com fome quando eles resolveram peregrinar? Versículo 20. Ela chega em Belém, frustrada, amargurada, triste, abatida. E as pessoas começam a dizer: olha, não é ali Noemi? E ela diz: não me chamem Noemi, porque o significado do nome Noemi é riso, é alegria. Não me chame Noemi, me chame Mara, porque hoje eu sou uma mulher amargurada. Já viu gente que já desistiu por conta de uma situação? Já desistiu da identidade, do chamado, de tudo, só porque tem uma dificuldade? Mas aí, queridos, olha o que mais Noemi fala no versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. A prova está aqui. Noemi partiu cheia. Eles ainda tinham algo. Eles saíram dali ainda com recursos. Eles ainda não estavam passando fome. Poderiam passar, mas eles não estavam. Mas o medo de viver algo fez eles saírem. Fez eles deixarem a posição. E agora ela volta vazia. Ela saiu do lugar de pão, com pão. Saiu no momento de crise, onde lhe faltaria o pão, mas ela ainda tinha. Você ainda tem algo aí. Pode parecer que acabou tudo, mas ainda tem algo aí. E ela sai e vai para o lugar em que estava sobrando de tudo. E volta vazia. O mundo só nos esvazia. O mundo só tira o pouco que nós temos. Parece que ele vai nos oferecer muita coisa, mas ele só subtrai o tempo todo. E mais do que isso. É isso que eu quero que você guarde. O prejuízo. O prejuízo de Noemi foi muito maior. Se ela ficasse em Belém, ela ia ficar sem pão para comer. E Deus proveria de alguma forma. Mas porque ela foi para Moabe, a conta dela foi muito mais alta. Ela não ficou sem pão. Ela ficou sem marido e sem filhos. Sabe o que é isso? Essas coisas, a regressão, você deixar de estar com Deus, você deixar de estar perto de Deus,
você perde muito mais. Não deixe o Senhor por nada. Aleluia. Persevere no teu chamado. Sabe por quê? Crise passa. Crise passa, querido. A gente sobrevive à crise. Mas o que ela perdeu em Moabe, ninguém pôde devolvê-la. O que ela perdeu, ela não pôde recuperar. Porém, Deus, que é Deus misericordioso, por causa da vida de Ruth, transforma que este final trágico em um final glorioso. Por causa da atitude de uma mulher que tomou a decisão certa, diferente daquela família que começou no lugar certo e tomou a decisão para ir ao lugar errado. Ruth, ela estava no lugar errado, mas ela entende e toma a decisão de ir para o lugar certo. E a sua vida é abençoada sobremaneira. E Noemi é alcançada com essas bênçãos, porque Deus é misericordioso. Quem sabe você não está como Ruth, quem sabe você está como Noemi. Fez escolhas equivocadas, mas Deus está lhe dizendo, ainda existe misericórdia minha para a tua vida. Se tu aprender o erro, eu vou mudar a tua história. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Em nome de Jesus.